Boa tarde, amados ouvintes, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Mundo Encantado de Juan Fran, um programa que fala de amor, autoestima, alinhado ao universo holístico. Hoje, apresentado por mim, Juan Fran, e por... Nicolas Teles. Nicolas Teles. Hoje é a primeira vez que ele está participando, por sinal ele é meu filho, tá? Hoje ele veio, excepcionalmente hoje, para substituir a Nili Navarro, porque ela já está num evento no Jabaquara, lá no Centro de Exposição São Paulo. E hoje, então, ele veio participar, porque nós vamos falar de um tema que, inclusive, a faixa etária dele também vive sobre esse tema, que é o poder do medo, né? O medo de ter que encarar a vida, o medo de ter que dar um passo adiante, o medo que nos afasta das pessoas, o medo de se sentir também importante nesse plano. Onde você estiver, no seu bairro, na sua cidade, na sua empresa, na sociedade em geral, o medo de se expor, o medo da rejeição. Ou seja, esses medos todos, o quão mal eles fazem para você. Só que também, existe também o lado bom do medo. Porque quando nós nascemos, a própria natureza, nossa natureza, dos animais, a gente carrega um medo, chamado medo natural, medo instintivo, o medo de preservação da vida, que é um medo bom, que é um medo já sistêmico, que você já, rapidamente você olha de lado porque tem algum perigo, tá? O medo normal de preservar a vida. Mas tem aquele medo que é terrível, que é um medo aprendido. Por exemplo, o medo de não ser você mesmo, o medo de estar insuficiente, medo de rejeição, medo de falar em público, medo de não ser aceito, né? A rejeição, medo que não vai dar certo, né? A ansiedade, né? Aquele medo, nossa senhora, quantos medos. E existe alguns antídotos para esse medo, mas principalmente é muito importante você identificar por que estou com medo. Estou com medo do quê, exatamente? Medo do quê? Medo do... O porquê isso está vindo em mim? Será que é um medo natural ou eu aprendi esse medo? Por exemplo, o medo de se apresentar em público. Nicolas, você tem medo de se apresentar em público? Atualmente eu acredito que não, mas eu já passei por esse medo e sei como é algo que pode atrapalhar muito na nossa vida. Certo. Os jovens da sua faixa etária, eles sofrem dos medos, né? Os medos de ter que encarar, né, a nova realidade, a nova fase, o medo de ter que gerar recurso para si, né? O medo Sim. de ser autossuficiente. Sim, na verdade eu acredito que todos temos medos, né? Independente da faixa etária, mas na minha faixa etária eu acredito jovens, né? No começo da vida adulta, no fim da adolescência, acabam tendo esse grande medo de encarar a vida, né? De começar a vida adulta, né? De começar a trabalhar, a estar cursando o ensino superior. Então, temos muitos desafios pela frente. Certo. E é importante você ter um antídoto chamado confiança, né? Para você encarar, né? Sim, exatamente. Eu acho que a confiança é essencial para todos. Porque se temos um objetivo, se temos algo que queremos alcançar, a gente temos que ter confiança em si mesmo, né? Temos que acreditar no nosso potencial, porque se a gente não acredita em nós, se a gente se acha menos, se a gente não acredita insuficiente, exatamente, a gente acaba não conseguindo chegar onde a gente quer, a gente acaba não conquistando o nosso objetivo e não chegamos onde queremos chegar. Perfeitamente, tá vendo? Existe um dos antídotos é a confiança, né? Confiar em si, é confiar que você pode encontrar uma solução, porque existe. Eu, por exemplo, hoje, né, os bullying de hoje são diferentes, né? As brincadeiras para tirar um barato, para humilhar, para, sabe, diminuir a pessoa. Mas na minha época, por exemplo, né, quando eu tinha nessa faixa etária dele, 16, 17, 18 anos, os bullying, quando eu era até um pouco mais novo, justamente era a magreza. Eu sempre fui magro, mas era muito magro. E o pessoal me zoava muito, chamava de folha de alface, alfinete, né, esqueleto andante, né, chupado e outros apelidos para uma pessoa magra. E naquela época me abalou um pouquinho, porque incomodou, porque você acaba se sentindo inadequado, né, se sentindo fora
daquele padrão social, de padrão estético, né, do padrão de comportamento. Pessoas que usam óculos, por exemplo, chamado de 4 olhos, zoiudo, olho de vidro, e outros apelidos que se dão. Então, isso vai abalando um pouquinho a estima, né? Vai diminuindo a sua estima e vai fazendo com que você se sinta menos. Então, o medo de ser você, né? Eu sou eu. E este eu que eu sou está aqui diante de você. Então, eu tenho aqui a minha bagagem que eu desenvolvi com o tempo para poder trazer para vocês. Então, eu busquei aprender a entender os meus medos também. Eu também tenho medo. Também tenho medo. Ele também tem medo. Nós temos medos. Agora, não é mais esse medo aprendido. Por exemplo, o medo da autoridade. O medo de ser pobre. Um medo de andar à vontade, o medo de ter um corte de cabelo diferente, o medo de vestir uma roupa totalmente exótica, diferente, medo de falar também, né? Terrível. Júlio, quais são os medos que as pessoas, em geral, na sua faixa etária, têm hoje, que você percebe? Eu acredito que temos diversos medos, né? Um que eu acho que muitas pessoas têm, não totalmente todas, né? Mas é a de encarar o mercado de trabalho. Por exemplo, tem muita gente que tem medo de ir ao mesmo sequer em uma entrevista. Tem medo de acabar não passando, acabar não conquistando emprego. E isso, eu acredito que seja uma barreira para muitas pessoas atualmente. Compreendo. Hoje em dia, né? Porque quando você está migrando de faixa, né? Agora não é mais só os bancos escolares, né? Que a gente chama do ensino médio. Agora você vai ter que gerar sua própria renda, porque vem esse anseio, né? De você agora gerar os seus próprios recursos e você ser autossuficiente, né? Sim. Porque incomoda, né? Gente, medo de passar vergonha, pedir dinheiro pro papai, né? Já está numa certa idade. Incomoda ou não incomoda? Incomoda bastante. A gente quer ser já independente e ter nossa própria renda, né? Exatamente, né? Se experimentar, se conhecer o potencial, até onde eu consigo chegar, né? Será que eu vou me tornar um empresário? Será que eu vou me tornar, né, um empreendedor? Eu vou me tornar um grande profissional, um médico, um dentista, um professor? O que eu vou ser, né? Também um medo de não saber o que fazer também, não tem isso também? Sim, tem muitas pessoas que não sabem qual carreira querem seguir e se vê o tempo passando também, e tem muita gente que tem medo disso, de acabar de passar muito tempo sem estar se colocando profissionalmente, né? Exatamente, tá buscando aquilo que deseja. Por exemplo, tem muita gente que não sabe qual profissão seguir e por conta disso acaba não andando, sabe? Não segue um caminho, não busca nada por causa da dúvida, né? Dúvida, né? Da incerteza, né? Tá vendo? O medo da dúvida, da incerteza. Então, são vários tipos de medos, né? E o dos piores mesmo é o medo emocional, gente. É o medo da rejeição, que eu considero um dos piores, né? E o medo da inadequação, né? De se sentir inadequado, de não se encaixar dentro de um grupo, né? Que acaba gerando essa rejeição. E outro é o medo, sabe, de se expor, né? De falar em público, de expressar a sua ideia, né? A sua compreensão, né? De mostrar o conteúdo que você tem até o momento, né? Isso talvez você percebendo que esse conteúdo que você tem é conhecimento geral, conhecimento específico sobre alguma atividade, sobre alguma matéria, você percebendo que não tem esse conteúdo suficiente, você pode ir atrás e ampliar esse conhecimento, né? Então, é muito importante, como o Nicolas ele falou, é muito importante então você identificar as causas desse medo, né? Por que eu estou com medo? O que me provoca esse medo? Medo do quê e por que eu tenho medo? Medo da morte. Ué, uma hora nós todos vamos, né, partir para um próximo plano, né? Uma hora vai chegar, as pessoas queridas também, vai chegar um momento que elas vão partir também para um outro plano, né? Faz parte, né? Se a gente conseguir, claro, enfrentando todas essas dificuldades, né, esses dissabores, a gente conseguir ter um span longo, normalmente, né, hoje em dia, na média aqui no Brasil, é em torno de 75 anos, 80 anos, né? Nossa, já é uma vida bem vivida. Ou seja, para quem está nessas faixas, claro que a partida está próxima, né? Faz parte da vida, né? A vida é uma passagem, nós estamos no plano
para deixar legados, para viver da melhor forma que a gente pode, sabe? Colher os melhores frutos, plantar as melhores sementes, né? Ou seja, a vida da gente, ele é um livro aberto, você vai escrevendo ele no dia a dia, você vai fazendo acontecer e depois vai ficar a história. Então, para frente, está em branco ainda. Hoje você pode ter uma bagagem, uma vida, uma situação de vida, um status quo de vida hoje que, por exemplo, não esteja muito confortável. Mas se você não parar para analisar o porquê não estou avançando, o que está me impedindo avançar, né? Quais são os medos que estão me atrapalhando, né? E o medo, gente, ele é terrível. Se o medo não for identificado e você não usar, por exemplo, como o Nicolas falou, né, uma das alternativas para quem, principalmente jovem, que é a confiança, né? Confiar nesse ser humano que é você. Identificar qual é o nível que você está para poder brigar, buscar, fazer acontecer, realizar aquilo que você quer colher, né? Propósito de vida. Nicolas, você tem um propósito de vida? Com certeza. Acho que todos temos um propósito de vida, né? E eu admito que eu tenho medo, sim, do meu propósito de vida, de não alcançar o meu propósito de vida. Ou realizar, né? Exatamente. Que eu tenho, sim, um objetivo, né? Como todos temos um objetivo. E eu acredito que ainda tenho medo de não realizar, dos caminhos que eu posso encontrar para estar realizando ele. Então, eu acredito que a gente tem que ter confiança e acreditar em si mesmo para poder enfrentar esses nossos medos, que são barreiras, né? Exatamente, ó. Como você percebe, então. Ele vai trabalhar justamente para identificar, poxa vida, o meu propósito, qual é o impedimento, né? Eu estou com medo, por que estou com medo que eu não consiga realizar, né? O que está faltando? O que eu preciso buscar de recurso para encarar esse medo, né? O que eu preciso? Porque o meu propósito está onde? Está ali. Eu estou aqui. O que eu preciso fazer para atingi-lo, para alcançá-lo, para realizá-lo? O que eu preciso, né? Você está buscando solução? Você está buscando os meios? Então, o medo, ele faz com que você não busque. O medo de não acreditar em si. Terrível, né? O medo de achar que não é para você. O medo do não merecimento, né? Será que eu mereço, né? Você está com medo? Por que você acha que você não merece, né? Então, por que esse medo do não merecimento? O que está te impedindo, sabe? Procura identificar. E, basicamente, é que a gente carrega conceitos, ideias, formação e, principalmente, um sentimento de inferioridade, de incapacidade, de não acreditar, onde o Nicolas falou de confiança, né? Confiar que você vai achar, que você vai encontrar. Se tem alguém conseguindo, é porque é possível. Agora você busca, por exemplo, entender, o outro conseguiu. Se o outro está conseguindo, o que ele está fazendo de diferente que eu não estou fazendo? Faz sentido, Nicolas? Com certeza, né? Se uma pessoa consegue, por que você também não consegue, né? Alcançar aquilo, conquistar aquilo, realizar aquilo, né? A gente tem que ver o que a gente não está realizando da mesma forma que aquela pessoa realiza, para poder chegar onde ela chegou, para poder conquistar o que ela conquistou. Exatamente, percebeu? Então é muito importante ter essa noção clara, né? Ampliar, né, a visão periférica, né? É por isso que um dos nossos patrocinadores é o cuidarterapia.com. Eles dão um curso lá de formação em psicanálise e o objetivo desse curso é justamente te ajudar a entender um pouco melhor, né? A maioria das pessoas buscam esse curso para justamente se ajudar bastante, sabe? Se enriquecer de conhecimento, mas de um conhecimento sobre si, sobre o sentimento, sobre a própria psique. E com isso, você tendo melhor visão, você consegue encontrar soluções mais fáceis para superar qualquer dificuldade, né? E você mapear melhor os caminhos que você vai trilhar para atingir seu objetivo.
É só acessar o site, é cuidarterapia.com, www.cuidarterapia.com. Para falar com Juan Fran e Nili Navar, você tem duas alternativas. Você pode mandar um e-mail para nilinavar@gmail.com, nilinavar@gmail.com, ou para contato@juanfran.com, contato@juanfran.com. Se quiser mandar um WhatsApp, você pode mandar para o código 11 98904 1020. Caso deseje falar, fazer uma pergunta, fazer uma consulta, consultar a Nili Navar, você pode ficar à vontade. E se você tiver alguma dificuldade para identificar, anotar o telefone, você pode entrar no carrossel da Rádio Mundial e procurar lá, nos comunicadores, procurar lá Juan Fran e Nili Navar. Perfeito? E dando continuidade sobre o poder do medo, né? O medo, gente, principalmente o medo aprendido, ele causa terror na vida das pessoas, porque quando a gente tem medo, a gente deixa de fazer muita coisa, a gente deixa até de se movimentar, deixa de produzir resultado, não é verdade? Com certeza. O medo acaba impedindo a gente de realizar muitas coisas. Acho que é uma barreira muito grande que a gente tem que enfrentar. Exatamente. E, então, por isso que é importante identificar. Eu estou com medo do quê? Do que exatamente? Medo do quê? Medo da autoridade? A autoridade ela é grandona? Será que você não está identificando corretamente a autoridade? Por exemplo, eu tenho um medo de um policial, por exemplo. Mas o policial lá é um ser humano que está cumprindo uma função, né? Que é Sim. proteger a sociedade. Exatamente. Não é isso? Então essa é a função. Tem um medo do presidente. O presidente ele é um funcionário público com a responsabilidade de administrar o país, de direcionar todos os recursos, né? E fazer com que a sociedade se beneficie, né? Tudo aquilo que a gente paga de impostos, ele junto com a equipe dele, qual é o papel dele? É administrar de tal forma que o país cresça e se desenvolva equanimente, sabe, equilibradamente, de beneficiar as camadas mais pobres, mais dificuldades. Ele é apenas um funcionário. Então você está com medo, porque é presidente, estou com medo do ministro. Mas o ministro é um profissional, não é um empregado também, não é um funcionário público com o papel de cuidar pelas leis. Né? Ele está lá revestido com a função de cuidar das leis, para que as leis sejam cumpridas, não é isso? Não é o papel do ministro? Sim. Então, medo de autoridade. Tenho medo de passar vergonha porque eu não sei falar. Mas não sabe falar o quê? Eu sou semi-analfabeto. Tá com vergonha do quê? Gente, você tem aquilo que você tem. Se o seu conhecimento é muito curto, o que você vai fazer? Buscar ampliar, né? Através do aprendizado, da leitura, né? Você amplia. Fala um medo qualquer. Eu tenho medo de altura. Medo de altura, então lá atrás você deve ter tomado algum susto com a altura, né? Certo? Porque os alpinistas estão subindo lá das montanhas, tem gente que anda de asa delta. Eu garanto para vocês que os profissionais, eles procuram ter o quê? Todos os uniformes de segurança, né? Todos os meios de segurança, equipamentos de segurança, para quê? Para se proteger. Estuda a aerodinâmica da asa delta, né? Ele procura conhecer como é que controla a asa delta, né? O equipamento, quais são as matérias que ele vai precisar. Tá vendo? Ele procura conhecer. Senão, gente, um dos grandes medos que muita gente tem, medo de andar de avião. Gente, não existe meio de transporte mais seguro que avião. Gente, aqui no Brasil, até hoje, nesse tempo todo que eu sei, caiu 2 grandes só. Um Jabaquara faz o quê? Quase 10 anos que caiu o outro. Então, e avião o dia inteiro subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Gente, se você for contar a quantidade de voos que tem no Brasil por dia, multiplicado por 365 dias, você vai ver, gente, que é milhões de voos para que uma fatalidade aconteça. Está sujeito. Agora, já de carro, de moto, bicicleta, está toda hora acontecendo. Você entendeu? Até no mar acontece, navios batendo, barco afundando, né? Não acontece? Realmente. E a gente tem medo. Medo do quê? Medo
de andar de avião, voar de avião, né? Então, identifica o seu medo. Medo do quê, gente? Medo, mas eu não tenho experiência, né? É isso? Sim. Ué, mas só se consegue pegar experiência começando a trabalhar. Talvez, né, Nicolas? Você não tem, talvez, experiência registrada ou trabalhando para uma empresa, talvez. Mas peraí, você não tem experiência fazendo trabalhos alternativos, bico, né? Gente, eu comecei como engraxate de sapato, né? Engraxei sapato, carreguei sacola na feira, eu fui ajudante, fiz muito bico de ajudante. Gente, foi assim, vim de picolé nos trem, correndo do rapa, né? Eu já vim de picolé, gente. Ó, minha caixinha aqui no... R$2, vendendo picolé. Um monte de coisa. Uma coisa que eu não deixava de fazer é deixava de ganhar dinheiro, né? Você entendeu? Mas o emprego formal está escasso, né? Está um pouco escasso. Digamos, a demanda de mão de obra está muito grande. As empresas também estão bem mais exigentes hoje em dia, né? Então tem essa questão. Sim, exatamente. Por que estão exigentes? Por causa da demanda. Tem muita mão de obra, eu posso escolher melhor. Posso escolher um pouco mais, certo? Quando tem muito emprego e pouca mão de obra, serve você, mendigo, vem cá, vem trabalhar aqui, estou precisando, vem, registre sua carteira. Agora, quando tem muita mão de obra e pouca demanda pouca oferta de emprego e muita mão de obra, é claro que eles vão exigir um pouco mais, né? Eu não quero mais com o ensino médio, eu quero agora com faculdade. Para a mesma atividade que precisava apenas do ensino médio, não é verdade? Então, você precisa entender o momento, então, você não pode ter medo. Então, você consegue, você vai sempre achar uma solução. Não é verdade, Nicolas? A gente sempre acha uma solução? Sim. Realmente. A gente sempre acha uma solução. Gente, eu já passei muita dificuldade. Gente, vim de pau de arara do Nordeste. Vocês não sabem o que é isso, não. Só quem viveu sabe, viu? Gente, morar em plataforma de estação, gente, sabe? Era o que tinha para aquele dia. Era o que tinha. Comer, sabe? Sabe que é dividir um ovo em 4 pessoas? Eu vivi isso, gente. Só lá atrás. Então... Agora, eu fiz acontecer, gente. Agora, foi fácil? Foi desafiador. Atitude, gente. E outra, não esperei o emprego me vir buscar, não. Eu ia atrás. E eu ia atrás com confiança. Exatamente. Confiança. E, conforme eu ia descobrindo aquelas capacitações que precisavam ter, para estar aqui como comunicador, você precisa ter alguns atributos. Você acha quanto eu não gastei, gente? Quanto você acha que eu não investi para estar aqui, mas investir para me aperfeiçoar, para poder oferecer algo para vocês, sabe? Não só a mim mesmo, mas oferecer conteúdo, sabe? Vir aqui e oferecer uma visão mais ampla do mundo, oferecer alternativas para você. Eu investi bastante em formação e não é fácil, gente, lidar com o ser humano. O ser humano é muito complexo, principalmente aqueles que ficam presos ao medo, né? Medo de eu não poder pagar, medo de eu não conseguir. Nossa, terrível, né? Não é terrível? Sim. Se a gente trata o medo como uma barreira, a gente acaba não realizando nada, né? A gente acaba ficando preso pelaquela barreira. Então, acaba atrapalhando muito a gente. É verdade. Então, é muito importante. Nicolas, a sua mensagem para a sua faixa etária? Jovens adolescentes que acabaram de sair do ensino médio e que precisam realmente buscar formas de gerar recurso. A minha mensagem hoje é sobre a confiança, né? Porque se temos algum medo, é porque a gente se acha que a gente acredita que a gente não é capaz, que a gente não é suficiente para estar realizando aquilo, para a gente estar conquistando nosso objetivo. Então, o que eu quero passar é que para todas as pessoas é essencial ter confiança em si mesmo, acreditar em si mesmo. Porque se a gente acredita em nós mesmos, a gente acaba sofrendo, né, com esse medo e com essa falta de confiança. Sim, exatamente. Perfeitamente. Pessoal, o programa é só 25 minutos, já encerrou. Agradecemos muito a participação de vocês por vocês estarem ouvindo conosco, tá ok? Muita gratidão imensa. Muito obrigado e namastê.